Eu sou caminhoneiro desde o início da década de 90. Desde que eu comecei a trabalhar como caminhoneiro, eu escutei muitas histórias de roubos de cargas, coisas sobrenaturais e até coisas OVNIs que aconteceram com os meus colegas de profissão. Durante esse período, conheci muitos lugares, pessoas que alegam que viram coisas inimagináveis, e também perdi muitos amigos devido a acidentes nas estradas. Eu me chamo Marcos, sou do Mato Grosso do Sul e quero compartilhar uma experiência bizarra que eu tive em uma certa noite na BR-435 nas Serras Gaúchas. Eu não me lembro bem em que ano e que dia aconteceu, mas calculo que já tem mais de 20 anos que isso aconteceu comigo. Era uma época que com certeza não tinha internet, celulares em que as pessoas conseguiam se comunicar com tanta facilidade como hoje, e tampouco existiam os GPS, uma vez que era muito fácil você se perder nas estradas se tomasse algum caminho que você não conhecia muito bem. Eu recém fui contratado para trabalhar em uma empresa e fui encarregado de levar uma carga, e eu teria que passar por um trecho que eu não estava muito familiarizado naquela época. Eu teria que passar por um trecho onde ficava as famosas Serras Gaúchas. Dirigindo após por várias horas, havia chegado a noite. Cada vez mais aquela paisagem, cheia de árvores, dava lugar ao ambiente sombrio, mesmo com os faróis fortes do meu caminhão. Ainda assim, me sentia solitário, e um clima sinistro se apoderava daquela zona. Me lembro que o céu estava estrelado naquela noite. Eu não podia ir muito rápido, devido que naquela época a BR-453 não era bem sinalizada como hoje em dia, creio, e a carga que eu levava era bem frágil. Se acontecesse algum tipo de avaria na mesma, no final eu teria que pagar a conta. Como estava de noite, não era inteligente querer acelerar demais também. Durante várias horas dirigindo, a estrada estava cada vez mais solitária, até que em um certo momento era possível apenas escutar o som de alguns grilos e o ronco do motor do meu caminhão. Devido a isso, eu resolvi encostar o caminhão para esticar um pouco as pernas e lavar o meu rosto com água fria. Eu desliguei o motor, desci do veículo e fui lavar o meu rosto. Enquanto eu fazia isso, eu escutei algo se movimentar dentro do matagal. A princípio eu não dei importância. Eu pensei que era somente algum animal. Estava um breu total e somente o céu estrelado iluminava um pouco aonde eu estava. Porém, algo me deixou nervoso. Comecei a escutar esses passos, mas vindo de ambos os lados da estrada, como se estivesse me cercando. Eu fiquei em alerta e algo ainda mais assustador aconteceu. Alguém de dentro do matagal escuro chamou o meu nome. Até hoje eu não sei explicar o que era aquilo. Eu entrei em um estado de transe e o meu corpo automaticamente começou a andar para dentro do mato, de onde soava aquela voz. Naquele momento eu sentia que eu não tinha mais controle sobre as minhas pernas. Eu cheguei na entrada do matagal e eu vi 2 olhos vermelhos cintilantes me observando. Um frio percorreu todo o meu corpo. Eu vi um ser escuro caminhando em minha direção, até que eu pude ver, com a ajuda da luz do céu estrelado, um tipo de cão negro enorme, sem pelos em algumas partes do seu corpo. Suas pernas e seus braços longos pareciam ter forma humanoide. Aquele ser exibia seus dentes enormes e seguramente já se preparava para me agarrar pelo pescoço. E o que aconteceu depois é algo que eu sou grato todos os dias. Para minha sorte, bem na hora, passou uma moto e a luz do farol daquela moto me fez sair daquele transe e ao mesmo tempo espantou aquele ser que se escondeu atrás dos arbustos. Rapidamente eu corri para dentro do meu caminhão. Respirando de maneira ofegante, eu tive muita dificuldade para pôr a chave no contato, pois as minhas mãos tremiam muito.
Finalmente eu consegui ligar o caminhão e tentei sair dali o mais rápido que eu pude. Quando eu estava dentro do veículo, eu pude ver não um, mas vários pares de olhos vermelhos como brasa que surgiam e desapareciam dentro do matagal escuro. Me sinto arrependido todos os dias de ter feito aquela burrice de descer do caminhão naquele trecho e fico imaginando que se não fosse aquela moto que passasse ali naquele exato momento, provavelmente eu não estaria hoje aqui para contar a minha história. Depois de passar por aquele trecho, finalmente eu havia chegado na cidade. E após alguns dias, eu soube que muitas outras pessoas conhecem alguém ou tiveram experiências com aqueles seres, e eu até hoje não sei o que eram aquelas coisas e se ainda rondam por lá até hoje. Adeus. Olá, eu prefiro não me identificar nesse relato. Vocês podem me chamar de Roberto. Eu tenho uma experiência que aconteceu comigo 3 meses antes do início da pandemia. Eu sempre fui abastado financeiramente. Convidei meus 3 irmãos, meus pais, os pais da minha noiva, seus 2 irmãos e mais 2 irmãs. Éramos uma família bem grande, havia bastante gente. Eu aluguei um ônibus e decidimos viajar. Minha mãe levou consigo seu cachorrinho. Todos éramos habilitados. Todos nós saímos de Paraíba, rumo a São Paulo, e de lá iríamos visitar fazendas, rios, etc. Saímos no dia 24 de março, à noite. Chovia bastante, e todos estavam bem cômodos naquele ônibus. O que era bem legal é que o veículo tinha a parte de baixo com algumas camas e uma cozinha. Era um tipo de ônibus trailer. Quando já tínhamos percorrido uns 300 quilômetros, minha mãe disse que ouviu uns grunhidos ao lado do ônibus. Nós tínhamos parado em um posto de gasolina para esticar um pouco as pernas e comprar algumas coisas para comer. Abastecemos e perguntamos para o gerente do posto se tinha algum problema ficarmos ali até o amanhecer. O gerente nos olhou e disse: "Eu não faria isso." Já se passava das 22 horas, e o vigia veio até mim e falou que poderia estacionar o ônibus na parte esquerda do posto. Só que era bem escuro e tinha muito mato. Ele disse que ficaria ali. Ele disse que nós poderíamos ficar tranquilos, que ele estaria acordado toda a noite na guarida. Eu dei R$ 50 para aquele vigia e pedi para ele ficar de olho no nosso ônibus. E também eu dei o meu número para ele me avisar de algo que ele visse. Minha mãe voltou a dizer que tinha ouvido grunhidos ao lado do ônibus. Eu disse para ela que poderia ser um cachorro que teria sentido o cheiro do Marley, no caso, o cachorrinho dela. Fomos dormir e o meu pai e os pais da Ana estavam um pouco apreensivos. Eu falei para eles ficarem tranquilos, pois eu tinha dado dinheiro para o vigia para ele ficar de olho no nosso ônibus. Já era 1 hora da madrugada, quando meu irmão Aleph veio até mim e falou que tinha algo debaixo do ônibus. Eu até brinquei com ele e falei que eram alienígenas, mas eu mal sabia o que estava por vir. O Pedro e o André, meus cunhados, disseram que não conseguiam dormir e que iriam jogar conversa fora, sentados na parte de cima do ônibus, nas poltronas do motorista e do copiloto. Eu já estava quase adormecendo quando nós acordamos com os gritos deles, dizendo que uma coisa estava com um focinho na janela ao lado do motorista. Meu pai pegou seu revólver calibre 38 e queria ir lá fora,
Meu celular tinha mais de 10 chamadas do Senhor Nino, no caso vigia. Olhei para a guarita dele e o mesmo tinha subido a escada para dentro da guarita. Ele gritava desesperado para nós. Aquela coisa balançava o ônibus como se não tivesse dificuldade nenhuma. Era impressionante a força daquele bicho. A minha mãe, quando viu aquilo, desmaiou. Os pais da Ana passaram mal. E nós homens pensávamos numa forma de resolver aquilo. Foi aí que me veio a ideia de sair do ônibus, mas fiquei com pena do senhor Nino que estava na guarita. Ele mandou mensagem para a gente sair daquele lugar, que ele iria ficar dentro da guarita. De fato, a guarita do senhor Nino era bem alta, cerca de uns 8 metros, bem perto do prédio da tesouraria. Quando nós vimos o aspecto daquela coisa, era algo assustador. Era um tipo de cão negro com olhos vermelhos, com braços fortes como se fosse um gorila. Ele tinha pernas tortas, que formavam a letra S. Nós não tínhamos dúvida que aquilo era um lobisomem. Aquela coisa ficava rondando o veículo. Então, eu dei a partida no ônibus. Mas não dava para sair muito rápido dali, pois era um ônibus casa, então era um veículo bem pesado. Eu entrei na estrada e aquela coisa ficou nos perseguindo, até que, quando o ônibus pegou velocidade total, aquela coisa deixou de nos perseguir. Depois disso, voltamos para casa e cancelamos a viagem. Até hoje, eu converso com o Sr. Nino. Ele me diz que o monstro sempre aparece nas madrugadas naquelas redondezas. Esse foi o meu relato. Um forte abraço. Até mais. Olá a todos, eu me chamo Luiz, moro no Paraná. Eu quero compartilhar com vocês duas experiências que não aconteceram comigo, mas sim com duas pessoas próximas a mim. A primeira história aconteceu com meu amigo João, e eu vou usar as próprias palavras dele, como se fosse ele narrando para vocês, para contar essa história. Assim também como na segunda história. Boa noite. Meu nome é João. Eu quero relatar o dia em que eu fui salvo por cães do possível ataque de um lobisomem. Era uma sexta-feira. No povoado próximo de onde eu morava, acontecia uma festa da igreja no barracão de eventos. Tais festas duravam 3 dias e só acabavam às 11 horas da noite. Eu morava a 20 quilômetros desse povoado. Meu sítio ficava às margens do principal rio que cortava a região. Era cercado de fazendas e outros sítios. Eu tinha uma caminhonete antiga a gasolina, que eu usava para trabalhar. Então, após um largo dia de trabalho, eu tomei um banho, peguei a minha caminhonete e fui para essa festa. Quando eu cheguei lá, vi que estava muito boa aquela festança. Me diverti bastante, conversei com alguns amigos, mas por volta das 10 horas, o cansaço foi batendo. Então, eu resolvi voltar para casa, me despedi dos meus amigos e fui embora. Quando faltava apenas 1 quilômetro para eu chegar em meu sítio, um dos pneus da caminhonete estourou, devido a pedras pontiagudas que havia na estrada. Parei a caminhonete, tirei o estepe de cima da carroceria, peguei o macaco e comecei a soltar os parafusos da roda. Quando eu já tinha colocado a outra roda e comecei a apertar os parafusos, eu escutei os cães da fazenda vizinha latindo. Mas eu não liguei muito porque cães latem para quase tudo que vem, e continuei terminando de apertar a roda da caminhonete para que eu fosse para casa. Mas de repente, eu ouvi um uivo bem alto, e era totalmente diferente daqueles cães. E eu percebi que um animal grande vinha trotando na minha direção. Parecia um bicho pesado. Ele vinha correndo, sendo perseguido pelos cães na estrada. A lua estava bem iluminada. Eu pude ver ao longe o que se aproximava. E aquilo que eu vi gelou o meu coração. Um animal grande, com a parte traseira mais alta que a dianteira. Orelhas pontudas, e conforme ele parava para lutar com os cães, eu via suas presas enormes.
Ele tinha pelo bem escuro, uma mistura de porco com cachorro. Eu não tinha nenhuma arma comigo. A única coisa que eu possuía era a chave de rodas na minha mão. Eu me escondi atrás da caminhonete. Eu levei muita sorte daquele bicho estar distraído com os cães e não ter me visto ainda. A criatura se embrenhou no mato, mas eu continuei escutando o barulho ao longe e os cães latindo. Eu aproveitei a oportunidade, acabei de apertar os parafusos, dei partida no carro e saí acelerando. Cheguei na minha casa branco como papel. Quase derrubei a porta da minha casa. Os meus pais, assustados, perguntaram o que tinha acontecido. Contei a eles o que eu vi, e desde aquela noite em diante, eu nunca mais fui em festas. Bem, essa foi a minha experiência. Boa noite. Olá, boa noite. Minha experiência ocorreu em 1993, no interior do Rio Grande do Norte. Naquela época, o bairro em que eu morava se resumia basicamente a uma única rua. Havia umas 10 casas e todos nos conhecíamos na vizinhança. Eu morava com os meus pais, eu e meus outros 2 irmãos. Eu era o mais velho. Eu tinha 19 anos naquela época. Eu trabalhava na roça. Ia e voltava do trabalho em uma mobilete que eu comprei junto com meu pai, com muito sacrifício. Uma certa vez, eu e os peões em nosso local de trabalho soubemos que em uma cidade mais próxima haveria uma festa. Um dos meus companheiros de trabalho, que se chamava Daniel, tinha uma moto e disse que poderia me dar uma carona, pois ele morava em um bairro próximo ao meu. Além do mais, ele tinha uma moto melhor, então chegaríamos mais rápido nessa festa. Eu fui para casa, tomei um banho e me preparei no final do dia. Foi quando à noite o Daniel veio me buscar. Fomos para a festa, nos divertimos. Quando passou de meia-noite, nós voltamos para casa, pois iríamos trabalhar no dia seguinte. O trajeto dessa cidade até a minha casa era de apenas 10 quilômetros, mas nós mal sabíamos que naquela noite seria quase uma eternidade. Estávamos na moto, em plena BR. Tudo estava um total breu. Foi quando de repente, ao longe, vimos que o farol da moto iluminou algo que saiu do mato e ficou bem no meio da estrada. Nós pensávamos que fosse um jumento que decidiu deitar-se bem no meio da pista, o que é incomum, pois os jumentos raramente fazem isso, porque já sabem que passa veículos ali e podem ser atropelados. Daniel diminuiu a velocidade da moto e eu comentei com ele o que poderia ser aquilo. À medida que fomos nos aproximando, percebemos que não se tratava de um jumento. Era algum outro tipo de animal. Se contorcia o tempo todo. Quase não tinha pelos. A pele era cinzenta e tinha uma cabeça quase parecida com a de um morcego, porém muito grande, com orelhas caídas. Eu suponho que era aquilo. O Daniel freou a moto por completo e ficamos assustados vendo aquilo que estava a uns 50 metros de nós. Aquela coisa também olhou para nós como se estivesse só esperando a gente passar para tentar nos atacar. Eu estava em choque. Nunca tinha visto um bicho tão feio como aquele. Aquela coisa nos encarava e se pôs de pé em 2 patas, mas não conseguia ficar assim por muito tempo e logo ficava em 4 patas, como se estivesse bêbado ou talvez machucado, eu não sei. Foi então que o Daniel tomou uma decisão arriscada. Ele acelerou a moto com tudo e passou pelo lado esquerdo daquele bicho, pelo acostamento, quase entrando no mato. Por sorte, aquela coisa não fez nada. Só nos ficou encarando. Quando eu passei perto daquilo, ainda que por alguns segundos, eu vi que tinha olhos vermelhos, garras grandes, e os dentes da mandíbula eram projetados para fora da boca. Felizmente eu cheguei em casa.
No outro dia, eu comentei no meu trabalho, junto com Daniel, o que vimos na noite anterior. Quase todo mundo riu da nossa cara, mas um encarregado do nosso trabalho, um homem bem sério, disse que nós não fomos os primeiros a ver aquela criatura. Algumas pessoas, inclusive caminhoneiros, já viram aquele bicho de madrugada naquele trecho da BR. E ninguém sabe o que é, se é um lobisomem ou que tipo de criatura seria. Se é um lobisomem, com certeza é o lobisomem mais incomum que foi visto por pessoas ou comentado na internet. Só se sabe que é algo muito feio. Inclusive já houve acidentes com vítimas fatais, justo naquele lugar. Eu nunca mais quis passar ali de noite, ainda mais na mobilete que eu tinha. Obrigado por ouvirem o meu relato. Tenham uma ótima noite. Olá, eu prefiro não me identificar aqui nesse relato. Vocês podem me chamar de Augusto. Eu tenho 37 anos. Moro no interior de Santa Catarina. Eu quero relatar uma experiência que aconteceu comigo ano passado. Eu trabalho como professor e sou casado há quase 8 anos com a minha esposa. Eu tenho um filho de 5 anos. Trabalho na rede privada de ensino e também dou aula em uma faculdade aqui onde eu moro. Eu sempre tive uma vida bem corrida e nunca passou pela minha cabeça pensar em coisas sobrenaturais. E jamais imaginei que algo aconteceria comigo em uma certa noite. No ano passado, eu fui convidado para dar uma palestra para alunos que estavam fazendo uma pós-graduação. Essa palestra aconteceria em um famoso hotel em Blumenau, e por questões éticas também não vou citar o nome. Eu passaria uns 2 dias naquela cidade. Minha esposa disse que não se sentia segura estando sozinha com meu filho em nossa casa. Então, ela disse que queria ir passar esses dias na casa da minha sogra enquanto eu viajava, e na volta eu a buscaria. Eu iria viajar no meu carro. No dia para eu viajar, eu saí às 5 horas da manhã. Coloquei as minhas malas no meu carro e levei a minha esposa e o meu filho para a casa da minha sogra. Depois, eu entrei na rodovia 101, até chegar ao meu destino. Foi uma viagem tranquila e consegui chegar no horário marcado. Após já estar no hotel, comecei a dar as minhas palestras. Havia bastante pessoas, muitos alunos que sempre faziam perguntas, porém foi algo prazeroso, pois ensinar sempre foi a minha paixão. Após ter passado 2 dias dando palestras, na noite em que eu iria voltar para casa, eu resolvi visitar alguns pontos da cidade antes de seguir viagem. Depois de ter visitado vários lugares, creio que por volta das 10 horas da noite, eu entrei de novo na rodovia 101. Eu nem imaginava que ali eu iria ver algo que até hoje me perturba. Após ter dirigido bastante, eu vi à minha frente que havia uma praça de pedágio. Eu reduzi a velocidade, paguei a taxa para um dos funcionários daquele pedágio e resolvi fazer uma pausa, pois eu queria muito usar o banheiro. Após passar pelo pedágio, eu parei o carro no acostamento para urinar. Um pouco à minha frente, haviam 2 carretas paradas, uma atrás da outra, e do meu outro lado, só havia mato e escuridão. Eu caminhei para me esconder um pouco atrás de uma das carretas, para que eu pudesse urinar. Foi então que eu vi a coisa mais assustadora da minha vida. A uns 50 metros à minha frente, eu vi um cachorro muito grande de uma forma descomunal. Ele estava apoiado em pé, em cima do guarda-reio, e as patas dianteiras estavam apoiadas na carreta. Aquele bicho estava procurando algo dentro da carreta. Eu fiquei com tanto medo que eu fiquei paralisado, e tudo parecia estar em câmera lenta naquele momento. Aquele animal tinha as patas traseiras tortas, pelos por todo o corpo, uma cabeça de cachorro gigante, e exalava um fedor insuportável de algo podre. Por sorte, aquele bicho não me viu
ou por alguma razão não se importou com a minha presença. De repente, aquele ser começou a andar em direção ao matagal como se fosse um ser humano. Eu fiquei impressionado vendo aquilo. Aquela besta deveria ter mais de 2 metros de altura. Ele caminhou e se embrenhou no mato, e eu não o pude ver mais. Após eu ver aquilo, eu saí daquela espécie de transe que eu estava devido ao medo e ao choque, e entrei no meu carro e saí cantando o pneu. Finalmente eu havia chegado em casa, após ter ido buscar a minha esposa e o meu filho. Naquela noite eu não consegui dormir. Eu comecei a fazer pesquisas na internet para tentar encontrar uma explicação para aquilo que eu tinha visto, e tudo apontava que era um lobisomem que eu havia visto naquela noite. Eu demorei a aceitar essa ideia, mas não havia nenhum outro animal que se assemelhasse àquilo que eu vi naquela noite. Hoje eu sei que lobisomens existem, e por algumas noites eu cheguei a ter pesadelos com aquela criatura. Principalmente agora que estamos na época de Quaresma, eu procuro ser muito cauteloso. Bem, esse é o meu relato. Eu não quero convencer ninguém a acreditar na experiência que eu passei, mas ainda assim, eu deixo que vocês meditem sobre esse assunto. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Desde que eu era criança, eu escutei histórias sobre bruxas, lendas. Eu me chamo Márcio, eu tenho 56 anos. A experiência ocorreu em 1996. Eu trabalhava como caminhoneiro. Uma certa vez eu estava voltando para casa. Eu havia feito uma entrega de carga em Puerto Madre, Buenos Aires. Quando eu cheguei em Buenos Aires, capital, o meu caminhão começou a apresentar defeitos mecânicos. Devido a isso, eu ficaria mais ou menos umas 3 semanas sem o meu caminhão, até que o reparo fosse feito. Eu tinha um amigo que infelizmente é falecido hoje em dia. Ele se chamava Abel. Abel era caminhoneiro como eu. Após tomar ciência da minha situação, ele me convidou para ir com ele entregar uma carga até a província de San Juan. Na época, como eu estava divorciado, não seria um problema, pois ninguém me esperaria ansiosamente em casa. Eu aceitei, iríamos revezar no volante. Ele me pagaria uma quantia por ajudá-lo naquela viagem. Hospedagem e comida, tudo seria por conta dele. Fizemos uma longa viagem e chegamos em uma pequena cidade no interior de San Juan, após cansativas horas de viagem. Era uma cidade que creio que naquela época deveria ter no máximo 12 mil habitantes. Porém, quando eu cheguei, eu percebi uma certa preocupação naquelas pessoas. Eram umas 4 horas da tarde. Deixamos a carga na empresa e fomos com um caminhão até um posto de gasolina. E de lá seguimos a pé até um barzinho. Começamos a tomar uma e jogar conversa fora. Até que chegou um rapaz franzino que conhecia o Abel e se entrosou com a gente. Nisso eu percebia que os comércios já estavam fechando. Eu resolvi perguntar o porquê daquilo. O rapaz olhou para mim meio desconfiado e desconfortável e falou algo que eu não entendi. Eu percebi que ele queria desviar o rumo da conversa. Meu amigo Abel, porém, como era um sujeito muito folgado naquela época, começou a zoar dizendo que o povo daquela cidade era medroso e acreditava muito em assombração. Daí eu me lembrei de algumas histórias de lendas de San Juan e perguntei: será que as pessoas aqui têm medo das famosas bruxas de San Juan? Quando eu disse isso, o dono do bar, atrás do balcão, me olhou muito sério e disse: nunca mais mencione esse nome aqui dentro. Eu olhei para ele sem entender e querendo rir ao mesmo tempo, pois tudo aquilo parecia uma tolice para mim, um povo acreditar em bruxas. Mais tarde, porém, eu entenderia. O dono do bar falou que estava fechando o estabelecimento e que tínhamos que ir embora. Ainda eram umas 6:30 da tarde. Eu não entendia por que ele queria fechar o bar tão cedo. Um certo tempo depois, as ruas da cidade já estavam quase desertas. Pela primeira vez eu senti calafrios. Foi algo que eu nunca mais vou esquecer.
Fomos até um camping onde lá havia uma mulher que nos cedeu 2 barracas. Nos preparamos para jantar e depois, como todo argentino, ficamos tomando um mate e conversando até umas 11 horas da noite. O sono bateu e fomos dormir. Entramos cada um em suas barracas e nos acomodamos até pegar no sono. Eu me lembro que por volta das 2:30 da manhã, eu acordei com uma vontade de ir ao banheiro, pois eu havia tomado muito mate. Eu estava tão apertado que eu decidi não ir até o banheiro do camping e fazer debaixo de uma árvore que ficava a uns 10 metros das nossas barracas. Eu acendi uma das luzes e caminhei até essa árvore. Eu comecei a fazer as minhas necessidades. Porém, quando eu me viro, eu vi algo que é impossível para qualquer pessoa esquecer. Com a ajuda da luz, eu vi em um galho de uma árvore muito alta um pássaro muito estranho. Esse pássaro estava me encarando. Tinha olhos muito escuros e grandes, maiores que de um cavalo. Era um pássaro de quase 3 metros de altura. O mais assustador era que aquele pássaro tinha traços femininos. Parecia uma mistura de pássaro e mulher ao mesmo tempo. Aquilo tentava se esconder da luz, mas não dava porque era muito grande. Eu fiquei uns 10 segundos olhando para aquilo, mas parece que tudo estava em câmera lenta para mim. De repente aquela criatura levantou o voo e eu pude ver as suas asas enormes, parecendo Batman nos filmes quando ele planava no ar. Mas aquilo voava como um pássaro. Eu pude ver com mais detalhes que aquilo tinha até seios de uma mulher. Aquilo me deixou em choque. Na hora eu me lembrei das histórias de bruxas que as pessoas contavam naquela província e não tinha dúvida que aquilo era uma bruxa terrível. Eu corri até o Abel, acordei ele e pedi para irmos embora dali. Eu dizia o tempo todo que saíssemos dali. O Abel, sem entender nada, retrucou: "Como que você quer ir embora? Tá de madrugada. A gente acabou de chegar, você tá ficando doido?" Eu falei para ele que eu vi algo terrível. Eu pedi a chave do caminhão e disse que eu iria dormir dentro da cabine do mesmo. Mas ali naquela barraca eu não iria dormir mais. Eu me sentia muito vulnerável. Ele, meio confuso, me deu a chave e eu fui até o caminhão. A verdade é que eu não consegui dormir naquela noite. Eu tinha medo daquela coisa voltar e talvez até pegar o Abel enquanto ele dormia. Quando foi de manhã, o Abel me chamou e eu abri a porta do veículo. Eu disse a ele tudo o que eu vi. O Abel, porém, ficou me zoando, dizendo que eu só vi um pássaro, nada mais do que isso. Mas eu retruquei e disse: "Abel, onde você já viu um pássaro de 3 metros de altura, com cara de mulher e até busto de mulher?" Ele continuou insistindo que eu estava doido. Durante o dia tivemos que resolver algumas papeladas e ele pegou uma carga para levar para Buenos Aires. E com isso, finalmente voltaríamos para casa. Eu me lembro que era um domingo. Começamos a tomar nosso caminho rumo a Buenos Aires. Eu já estava aliviado de ter que deixar aquele lugar. Era por volta das 7 horas da noite. Porém, eu teria uma surpresa muito desagradável. Em um certo trecho, ainda dentro da província de San Juan, na beira da estrada, nós vimos o vulto negro que parecia um pássaro. Na hora o meu coração acelerou. O Abel, vendo aquilo, perguntou-se o que era aquele bicho. Eu falei para ele que era a bruxa, a mesma bruxa que eu vi no camping na noite passada. Quando já estávamos perto de cruzar com aquela coisa, os faróis iluminaram bem e vimos aquela coisa terrível, uma cabra, um bicho metade ave, metade mulher e uma cara assustadora. O Abel ficou aterrorizado quando viu aquilo e com certeza percebeu que eu não estava delirando. Após chegarmos em casa, eu preferi nem contar isso para ninguém. Foi algo inacreditável. Até hoje, após tantos anos, eu sinto calafrio de falar sobre isso. Eu afirmo a vocês que bruxas existem, e não sei por qual motivo naquela província existem tantas delas. Por isso em toda a Argentina se fala tanto dessas bruxas, e isso deu uma má fama para San Juan. Obrigado a todos e tenham uma ótima noite.
Olá a todos do canal, eu me chamo Micael, eu moro em São Tomé das Letras, em Minas Gerais. Eu quero compartilhar com vocês minha experiência que foi no ano de 2010. Naquela época, eu trabalhava em uma empresa de logística especializada em peças para embarcações. Eu trabalhava nessa empresa já tinha uns 4 anos. Era um trabalho muito bom, pagava muito bem. Eu trabalhava só de segunda a sexta, porém em turnos rotativos. Às vezes eu trabalhava de dia ou de noite. Durante o período que eu trabalhei à noite, eu nunca tinha visto nada de estranho. Até que uma certa noite, eu tive uma das piores experiências da minha vida. Eu me lembro que em um fim de uma certa tarde, o meu supervisor me pediu para fazer hora extra até as 3 horas da madrugada, pois um dos funcionários do turno da noite ficou doente. Eu estava cansado, mas valeria a pena, pois eu ganharia em dobro. Estendi o meu trabalho até altas horas. Havia bastante caminhões para carregar e descarregar naquela noite. Quando foi por volta das 3 horas, eu havia terminado o meu trabalho. Eu me lembro que antes do anoitecer estava muito quente, mas quando foi de madrugada, a temperatura baixou bastante e eu sentia frio. Porém, eu não tinha levado nada para me agasalhar. Eu estava esperando um táxi para voltar para casa, cortesia da empresa. Enquanto isso, na garagem, eu resolvi ligar uma das empilhadeiras. Eu fiquei atrás dela e me aquecia com o calor quente que saía do motor, até chegar o táxi e eu ir embora. Eu estava em uma espécie de garagem, porém quase não havia iluminação. Atrás de mim havia um tipo de vala com bastante mato e lá embaixo um tipo de ribanceira. Apesar de tudo, a lua estava grande naquela noite. Foi quando, através dos retrovisores da empilhadeira, eu vejo uma criatura andando em 2 patas como se fosse um homem. Ele caminhava lentamente na rua de terra. Eu via ele andando bem devagar, olhando para mim. Porém, parecia estar apenas cruzando a rua, em direção à ribanceira. Aquela coisa tinha pernas deformadas, cabeça de cachorro e orelhas tão grandes que batiam no seu tórax. O meu coração acelerou naquele momento. Eu fiquei paralisado ali atrás da empilhadeira. Como eu estava de costas para ele, eu fingia que não tinha visto, mas eu acompanhava seus passos através do retrovisor da máquina. Aquilo estava a uns 10 ou 15 metros de distância de mim. Ele andava lentamente em direção ao mato, mas nunca tirava os seus olhos de mim. É como se ele estivesse esperando eu virar para vê-lo ou alguma reação da minha parte. Aquela coisa finalmente entrou no mato e desapareceu. Eu continuei ali parado, rezando. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu corria para o depósito ou se eu ficava ali até o táxi chegar. Depois de uns 2 minutos, o táxi chegou. Mais que depressa, eu desliguei a empilhadeira e entrei no carro. Levei a chave e pedi para o motorista acelerar. Eu olhava de dentro do táxi para o matagal para ver se aquela criatura ainda estava lá me olhando, mas eu não vi mais nada. Eu nunca comentei com ninguém essa experiência que eu tive. Eu continuei trabalhando naquela empresa por mais alguns anos, mas quando era noite, eu nunca mais esperei meu transporte naquela garagem e nunca mais vi aquela coisa de novo. Olá, eu me chamo Facundo. Sou de uma cidade no sul do Rio Grande do Norte. Tive uma experiência no ano de 2019 em uma fábrica enquanto eu trabalhava de vigia noturno. Essa fábrica em que eu trabalhava, os funcionários, após entrar, tinham que bater o ponto em uma máquina que fazia a leitura facial de cada empregado e assim marcava a hora que entrava ou saía. E através disso também tinha acesso às dependências da fábrica.
Essa máquina de ponto eletrônico ficava na portaria e a minha sala ficava a uns 30 metros dali. Quando cada funcionário chegava ou saía e batia o seu ponto, aparecia em tempo real uma mensagem no meu computador. Quando cada funcionário entrava, ele tinha que passar pelo único corredor de acesso e eu via pela janela de vidro ele entrar ou sair da fábrica. Havia um funcionário que sempre entrava a 1 hora da manhã, mas o que me chamava a atenção era que ele nunca marcava sua hora de saída. Quando ele entrava, ele não passava pelo corredor em frente à minha sala, e aquilo começou a me deixar encucado. Já tinha mais de uma semana que isso ocorria. Às vezes, quando aparecia a mensagem de que ele batia o ponto de entrada, eu saía e ficava na porta da minha sala, esperando vê-lo passar, mas estranhamente ele não passava, e não havia outro lugar em que ele pudesse passar se não fosse por ali. Se ele tentasse pular os muros da fábrica, ele também teria um trabalho árduo, visto que os muros eram de 3 metros de altura e tinham cerca elétrica. E além do mais, não fazia sentido um funcionário bater o seu ponto e tentar pular um muro da fábrica, uma vez que ele tinha já acesso à mesma. Também verifiquei as câmeras e não vi ninguém lá fora. Era muito estranho aquilo. Na semana seguinte, eu chamei um dos técnicos do setor de TI para verificar se a máquina de reconhecimento facial estava com algum problema ou algum tipo de bug. Ele verificou e disse que tudo estava em perfeito estado. Ele perguntou o nome do funcionário que aparecia como se estivesse registrando seu ponto. Eu busquei no meu computador e apareceu o seu nome e a foto do seu rosto de todos os dias que ele batia o seu ponto. O técnico, quando viu aquilo, ele ficou pálido. Eu perguntei o que havia de errado. Ele disse que aquele funcionário havia falecido há umas 3 semanas atrás. Eu no começo achei que ele estivesse brincando, mas ele me mostrou no banco de dados dos recursos humanos da fábrica que aquele funcionário tinha sido desvinculado da fábrica por falecimento. Mas estranhamente ele continuava marcando seu ponto. Eu presenciei aquilo por mais algumas semanas até que me mandaram para outro setor da empresa em um turno diferente. Outros vigilantes que trabalhavam naquele turno comentavam a mesma coisa estranha. Depois disso, eu mudei de cidade e consegui um trabalho em outro lugar. Seja lá que fosse aquilo, eu penso que talvez aquele homem ainda não quis aceitar a sua própria morte e entrava na fábrica como se estivesse trabalhando normalmente. Eu não quero me aprofundar em muitas reflexões, pois isso vai da crença de cada um. Esse foi o meu relato. Boa noite. Em um trecho desolado da BR-116, já na famosa Divisa Alegre, entre a Bahia e Minas Gerais, na calada da noite, viajava um caminhoneiro solitário chamado João. Ele viajava há horas transportando uma carga por um interior remoto e sinistro. À medida que a escuridão se aprofundava, também aumentava seu desconforto. Quando ele chegou em uma curva, João notou um movimento em seu espelho retrovisor. Ao longe, ele viu um par de olhos brilhantes à espreita surgindo das sombras. Ignorando a visão estranha, ele raciocinou que era apenas um truque de sua mente cansada. No entanto, seu sentimento perturbador continuou a incomodá-lo. Ele não conseguia admitir a sensação de estar sendo perseguido. O baque implacável de seus batimentos cardíacos era quase tão audível quanto o zumbido do motor. Ele pressionava segurando forte o volante com mais força. O tempo parecia alongar-se, fazendo com que cada segundo parecesse uma eternidade. De repente, os olhos no espelho se aproximaram, brilhando de maldade. Em seu momento de clareza, João percebeu que aquilo que o seguia não era normal.
Parecia quase de outro mundo, movendo-se muito rápido, quase flutuando em vez de se delimitar em suas duas pernas. Uma forma grotesca desafiava a razão, uma fusão macabra de humano e besta. A criatura, com membros alongados e músculos bem definidos, começou a fechar a lacuna entre ele e o caminhão. Ele fazia isso sem esforço, acompanhando o ritmo do caminhão. Suas garras raspavam contra o asfalto, um som enervante que causava calafrios na espinha de João. O pânico o consumiu enquanto pensamentos imaginativos corriam em sua mente, criando cenários vívidos do que a criatura faria se conseguisse alcançá-lo. Desesperado para escapar, João levou seu caminhão ao limite. O motor faltava a falar devido às altas rotações, mas ele não conseguiu superar o predador implacável atrás dele. Os rosnados da criatura ecoaram pela noite, misturando-se com o vento até se tornarem um coro sinistro. A perseguição implacável continuou quilômetro após quilômetro, enquanto a estrada parecia se estender infinitamente na escuridão. Os olhos de João, arregalados de terror, cintilavam entre a estrada à frente e a criatura que o perseguia e que estava quase lado a lado da cabine do seu caminhão. Não importa como ele tentasse sacudi-la, a criatura sincronizava a cada movimento seu, aproximando-se cada vez mais. Assim que a esperança de João começou a diminuir, mas ele avistou um tênue raio de luz no horizonte distante. Ficou mais brilhante, prometendo segurança e salvação. Invocando os últimos fragmentos restantes de sua força, ele levou o caminhão ao seu limite mais uma vez, orando para que a luz fosse a sua salvação. Em um final de tirar o fôlego, as mãos trêmulas de João agarraram o volante enquanto ele atravessava a escuridão traiçoeira. Os uivos torturados da criatura desapareceram pouco a pouco. Exausto e tremendo, João viu que estava chegando em um perímetro urbano. Ele viu que na entrada daquela cidade havia um posto de gasolina. Ofegante por ar, ele estacionou o caminhão. João decidiu não dirigir mais naquela noite. Ele preferiu esperar que amanhecesse. Vencido pelo cansaço, ele dormiu, mas ele confessa que até hoje tem pesadelos com aquela criatura. João não sabe definir o que era aquilo. Ele pôde ver com mais detalhes que aquele ser era careca, com um focinho de porco, mas tinha orelhas grandes parecidas com a de um gato. O meu nome é Richarlison e João, o protagonista desse caso, me contou a sua história, que ocorreu em 2005. Então eu decidi contá-la aqui no canal. Mal sabia, naquele momento, que ele havia escapado por pouco do ataque sinistro de uma entidade cujas origens permanecem envoltas em mistérios até hoje naquele trecho da BR. Olá, boa noite, o meu nome é Joyce. Eu tenho 24 anos. Eu sou moradora de Campo Grande e o fato ocorreu comigo no final do ano de 2019, quando eu tinha 20 anos de idade. Eu faço faculdade de manhã, numa famosa universidade aqui, e à tarde eu tenho um emprego de meio período que me ajuda na prática da teoria que eu estudo e rende um dinheiro para que eu possa pagar as despesas e não sobrecarregar os meus pais. À noite tenho o costume de estudar no quarto sozinha, ou com uma amiga de faculdade que estuda junto comigo. Fazemos isso todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Então pedimos pizzas, refrigerantes e ficamos das 7 até as 11 horas da noite estudando, trocando ideias, pois queremos escrever um artigo científico juntas. Somos pessoas céticas. Por isso, o que aconteceu me deixou perplexa naquele dia. Era uma segunda-feira. Eu me lembro bem, pois era o primeiro dia da semana em que começaria a série semanal de estudos. Minha amiga foi para a sua casa. Era umas 11h15 da noite. Ela foi embora de carro. Nessa noite, como sempre, eu me despedi dela. Acompanhei ela até a rua. Ela se foi. Os meus pais estavam, como sempre, assistindo uma série na TV. Eu resolvi banhar, escovar os dentes e fui dormir, pois no outro dia eu acordaria às 7 horas da manhã.
No quarto ficaram pedaços de pizza e refrigerante ainda pela metade. Eu estava com muita preguiça, assim que eu deixei para arrumar toda aquela bagunça no dia seguinte. Eu me deitei na cama. Eu ainda nem tinha adormecido. Eu sentia algo estranho. Eu não conseguia me mover, somente pensar e ver. O quarto começou a ficar gelado e eu não havia ligado o ar-condicionado. A porta do meu guarda-roupa estava aberta e uma espécie de névoa amarela saía de dentro dele. Logo, saiu um homem ou algo parecido. Eu pensei estar sonhando, mas aquilo não era um sonho. Eu posso garantir que aquilo foi muito real. E pelas minhas condições, eu pude observar a figura em detalhes. Um ser bem magro, de 1,60 m, de pele pálida, cabelos até os ombros, branco, boca rasgada e sem dentes. Os seus olhos eram amarelos, seu queixo era pontudo e seus pés calçavam um tipo de bota pontuda. Ele estava vestido em um tipo de terno ou smoking roxo. Ele me olhava em um tom macabro e eu só olhava sem poder me mexer. Ele saiu do guarda-roupa dando saltos. Era como ele se movimentava. E se dirigiu à pizza sobre a mesa de estudo. Abriu a tampa e começou a comê-la, e olhando para mim ao mesmo tempo. Ele ria para mim, ou de mim, eu não sei dizer, mas eu não conseguia escutar nenhum som. Após uns 5 minutos de paralisação, vendo ele comer, eu ouço a minha mãe subir as escadas para abrir a porta, como sempre faz para ver se eu estava bem. O ser, como que surpreso talvez por escutar os passos da minha mãe subindo a escada, salta do chão para o guarda-roupa. Em meio à névoa amarelada, ele começou a desaparecer. A porta do guarda-roupa se fechou violentamente. Nessa hora, eu recuperei os meus movimentos e eu dei um grito como eu nunca havia gritado antes. Eu saí da minha cama e fui para fora e quase trombei com a minha mãe. Minha mãe, assustada, me perguntou o que havia acontecido. Ela escutou o barulho do guarda-roupa bater a porta. Aí, eu abraçado com ela e chorando, contei tudo o que aconteceu. Ao irmos até a caixa de pizza sobre a mesa, vimos que foram realmente comidos. E o que sobrou parecia que estava ali há uns 6 meses. Havia um bolor, estava apodrecido e com um mau cheiro, tanto os restos como a caixa. O meu pai subiu também ao escutar os gritos e, ao olharmos dentro do guarda-roupa, havia um mau cheiro impregnado no interior, bem como nas roupas estava um fedor insuportável. Na parede do fundo havia uma marca do que parecia a imagem de uma pessoa pequena, exatamente como eu vi, mas toda embolorada e com um cheiro forte. O meu cuidado com a limpeza é religioso. Isso não estava lá até aquilo acontecer. Meus pais são diferentes de mim. Eles acreditam no sobrenatural e não tiveram dúvidas da experiência que eu tive. Como resultado, nos mudamos daquela casa 3 dias depois e deixamos o guarda-roupa para trás. Nunca soubemos quem ou o que era aquilo, mas coisa boa não era. Graças a Deus me sinto em paz, agora longe daquele local, onde pela primeira vez eu tive uma experiência apavorante. Eu nunca disse isso para minha amiga. Aquilo mexeu com as minhas convicções céticas. Boa noite.